Iniciando mais análise para comigo Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Vamos primeira notícia: análise: Flamengo desamarra jogo típico de Libertadores e pega moral. O time rubro-negro volta a vencer depois de 2 partidas. Vamos falar desse jogo. O Estudiante aproveitou dos contra-ataques do jogo, sistema defensivo muito bem armado, roubando a bola, saindo de velocidade e tentando pressionar o Flamengo. O Flamengo teve que ter paciência, tocar a bola, rodar o jogo e achar o gol. Vamos lá pro time. O time do Flamengo começou com o Real e Ayrton Lucas. Acho que o jogo o Flamengo precisa ser mais agressivo com os laterais. Acho que esses dois laterais dão esse poder agressivo ao Flamengo pelas pontas. Eu acho que é uma opção, assim, variação de jogo. Se o Flamengo quiser atacar, põe os dois pontas. Luiz Araújo bem participativo. A torcida ainda está pegando o pé por causa da eliminação na Copa do Brasil, mas fez um bom jogo. Tentou alguns lances. Jorginho e Everton Araújo, acho que dois volantes que estão muito seguros ao time do Flamengo. Carrascal está se soltando, está aos poucos se soltando no Flamengo, está gostando do Flamengo, tá aquele relacionamento tá avançando. Então é um cara que nesse período sem Rascaeta está se adaptando, está entendendo a movimentação e aos poucos está se soltando. Pedro, pivô ali, tocar a bola. E para mim, acho que é fundamental essa entrada do Henrique ali pela esquerda. Não comprometeu o sistema defensivo, subiu bem o ataque, fez um bom jogo a parte ofensiva. No lance do gol mesmo, ele acreditou na jogada, então estava um pouquinho mais longo e acreditou na jogada, continuou na jogada, o que fez o goleiro se enrolar todo e tal, cortar a bola mal e Pedro aproveitar o lance para fazer o gol. E ele também foi uma saída, um escape de velocidade do Flamengo. Teve aquela falta que o juiz marcou pênalti, mas depois o VAR anulou para uma falta. Mas aquele tipo de jogada ali, uma bola lançada, principalmente o Léo Pereira para o Bruno Henrique, foi um escape muito bom. Eu achei uma jogada assim natural. Quando entrou Samuel Lino, o Léo Pereira tentou repetir, não deu certo. Com o Bruno Henrique tá certo. Então pode ser uma alternativa tática que o treinador Leonardo Jardim pode utilizar dependendo da marcação. 90% dos jogos do Flamengo, colocar assim, vai ser time assim retrancado, explorando contra-ataque. Vitória do Bahia foi assim, agora Estudiante. Os jogos que o Flamengo tem jogado é o time com o sistema defensivo muito recuado, marcando muito forte, não deixando espaço para o Flamengo jogar. Então essa bola por cima, buscando por Henrique, pode ser uma alternativa muito boa para que o Flamengo consiga quebrar as marcações. Para o jogo do Palmeiras, você colocaria para o Henrique, eu acho que o jogo do Palmeiras vai ser um jogo aberto. Lá e cá, os dois times vão sair do jogo. Por isso eu acho que para esse jogo do Palmeiras é um time mais alternativo, com Varela, Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz, sistema mais defensivo, com Everton Araújo, Jorginho, Prata se voltar. Acho que Prata tem mais habilidade que o Luiz Araújo. Luiz Araújo é muito mais técnico. Eu acho que o Luiz Araújo, quando ele jogar, poderia jogar como um volante ali, um falso volante, como foi Everton Araújo no bicampeonato da Libertadores. Ele recuou um pouquinho, colocou o Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Araújo, João Gomes e esqueci o volante. Acho que não é o cara não. Não sei, mais ou menos essa passe. Para mim jogou como um losango. O Everton Araújo já não fazia um ponto aberto, fazia um volante ali. Acho que o Everton tem essa característica por ser mais técnico, dá velocidade ao time
mas eu acho que ele mais técnico e prata é muito mais habilidoso, faz muito mais o drible. Mas quando o Palmeiras jogaria com Prata, Samuel Lino, Carrascal e Pedro, não jogaria com Bruno Henrique, porque eu acho que o jogo vai pedir um cara mais habilidoso, que tenha mais movimentação. Pelo menos é a minha visão para o jogo, esse jogo do Palmeiras que vai ser tão esperado. Vamos lá para mais notícias. Flamengo conversa com o CBF e tenta adiamento de jogo contra o Curitiba. Clube faz consulta extraoficial e avalia formalizar pedido. Desculpa pela tosse. O Flamengo está querendo adiar esse jogo, porque vai perder praticamente 10 titulares, além dos brasileiros convocados, mais os uruguaios, que vão estar nessa data já se apresentando às suas seleções. Creio que seria bom para ser adiado, mas é algo que já estava previsto pelos clubes, que o pessoal ia ser chamado antes de acabar o campeonato, antes de ter a parada. Então para o Flamengo estar preparado para essa situação. Então vamos ver o que a CBF diz sobre esse assunto. Jardim festeja vaga nas oitavas e projeta transição contra o Palmeiras. Pedro expressa frustração com a ausência na Copa e diz: eu fiz minha parte. Vamos lá, primeiro falando do técnico. Festejar é bom. O Flamengo pode, no próximo jogo, poupar bastante jogadores, jogar com um time bem alternativo, não forçar os atletas, porque eles vão para a seleção. Então vai colocar os jogadores que vão continuar nos clubes. Então o Flamengo tem uma semana praticamente de descanso, porque não precisa se preocupar tanto com a Libertadores depois do jogo do Palmeiras. Pedro expressa frustração com a ausência na Copa e diz: eu fiz minha parte. Sobre Pedro, ainda tem esse caso do Neymar, que fala que ele está lesionado, outros falam que é edema. Vamos ver como ele vai chegar para a Copa do Mundo. E Pedro tem que fazer a sua parte, marcar gol e ver se Deus abençoa ele, e não tanto Neymar, mas ele e Neymar seja cortado e Pedro assuma a volta de palestra de convocado. Então depende muito mais de um acaso do que tudo, mas Pedro, como ele falou, fez a parte dele. No Brasil é o melhor atacante que tem no Brasil, quebra recorde, tá quebrando recorde aqui no Flamengo, como sendo um dos principais artilheiros do clube do século XX. Acho que ele é o primeiro artilheiro, acho que passou o Gabigol. Então ele vem fazendo suas marcas, vem fazendo seus gols. Então no Brasil é o melhor centroavante que tem. Mas aí é papo de Ancelotti. Vamos para outra notícia do Flamengo. Flamengo briga para ser líder geral na Libertadores, veja as contas. PC e TV aponta pênalti não marcado para o Flamengo. Vamos lá, as duas notícias. Brigar por líder geral da Libertadores, não, para mim nada a ver. Para mim tem que pensar no planejamento. Acho que não pode forçar os atletas, sabe que muitos vão para a seleção, ali vai ter um desgaste físico muito grande. Então o Flamengo tem que pensar nisso. Passou, conseguiu o objetivo, agora tocar o bonde. Acho que planejamento vai ser melhor, porque também tem que saber poupar o time para cada jogo. Essa fama de ser líder não cai bem, então o Flamengo tem que olhar mais para o planejamento do Campeonato da Longa. Ano passado o Flamengo passou num perrengue contra o Peñarol, conseguiu passar e foi campeão da Libertadores. O importante sim é ganhar o título. Sobre o pênalti, acho que o juiz poderia ter marcado o pênalti, sim, marcou o pênalti, mas o VAR chamou. Acho que seria um bom juiz ter ido lá e olhado e interpretado o lance também. Ficou com a opinião do VAR,
Mas quando é bom é isso, acho que o Flamengo não tem que cair na pilha do time, não ficar muito por conta do juiz. Tem que ele mesmo vai ser o resultado do jogo. Flamengo goleia o Inter pelo Brasileirão Feminino Sub-20. É isso aí, o Flamengo tá investindo na base feminina. Então aos poucos, como torcida também tá começando a acompanhar aos pouquinhos as meninas. E tem essa passa aí, o Flamengo sempre vai revelar bons jogadores no futebol feminino. Eu torço, espero que cada ano eu tô vendo o futebol no geral feminino crescendo a cada ano. Vamos para mais notícia. Escrito Pedro. Técnico do Estudiantes critica árbitro e elogia o Flamengo. Te impõe um desgaste enorme. Alexandre Metina se diz frustrado com a derrota, mas afirma que o time argentino teve boa atuação no Maracanã. Teve sim um bom time do Estudiantes, bem armado, bem treinado. Mas, como falou, ele mesmo falou, impõe um desgaste enorme. Acho que o time deles se propõe muito a marcar, o Flamengo consegue tocar muita bola. Isso aí faz com que o time adversário se cansa e o Flamengo siga flecha. Mas Flamengo é isso. Acho que o Flamengo tentou jogar Libertadores, isso é muito importante para o Flamengo. Entender como joga o Libertadores, não é um campeonato qual brasileiro, você consegue ser mais dar cadência ao jogo. Libertadores é um jogo mais brincado, mais discussão, quem é mais coração, muito mais vontade. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Utilizei o portal GE para fazer a análise sobre as matérias ali relacionadas. Entre lá, leia as matérias, tem um trabalho jornalístico. Crie sua opinião, faça sua própria análise. E até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.